Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso grupo, da qual é composto por mim, Caio, pela Gabriela, pelo David, pelo Thiago e pela Solange, estaremos lhes apresentando o software matemático escolhido pelo grupo, na qual é o Implot. Bom, o Implot ele é um excelente programa gráfico de propósito geral e ele é inteiramente gratuito. Este programa ele foi desenvolvido pelo professor Richard Parris, da Phillips Exeter Academy, por volta de 1985, e inscrito em C, na qual chamava-se Plot, e rodava no antigo DOS. Então foi com o lançamento do Windows 3.1 que o programa ficou rebatizado como o Implot. Essa versão para o Windows 98 surgiu lá em 2001 e está escrita em linguagem C++. Na verdade, o Implot é a estrela maior da linha Pinot Softwares, sendo que é uma pequena constelação de softwares matemáticos gratuitos que foi criada e administrada pelo gênio Richard Parris, na qual Richard foi influenciado pela expressão "at a peanut price", que equivale ao nosso "a preço de banana", justamente por uma alusão à gratuidade dos seus programas. Além da versão original, que é em inglês, o Implot ele possui versão em pelo menos outros 6 idiomas, inclusive o português. No Brasil, então, o trabalho da tradução ela ficou por iniciativa de Adelmo Ribeiro de Jesus. Richard Parris buscou fazer o programa de forma mais leve e de forma mais didática possível, tanto para os professores quanto para os alunos. Este software ele estava em constante atualização. Porém, a sua última atualização ela aconteceu no ano de 2012, que foi o ano em que o seu criador, Richard Parris, veio a falecer. No entanto, o site para baixar o programa não existe mais, e para baixá-lo em português é preciso fazer meio que uma gambiarra, juntamente com o site Wayback Machine, para acessar o site como se fosse no dia 25 de dezembro de 2016. Instalando o Implot. Após baixarmos o programa da internet em seu computador, basta salvá-lo em qualquer aba e dar um duplo clique para que o referido arquivo possa abrir em seu computador. A primeira coisa que aparece para a gente é uma aba de dicas que são muito importantes para sabermos como ele funciona e como vamos executá-los. Um exemplo de dica que temos como primeiro aí é como obter uma superfície de revolução. Por exemplo, use a caixa de diálogo 1 e assim em seguida. É só ir clicando em próxima ou, se tiver alguma dúvida depois, voltar em anterior. Este programa tem aba para funções 2D, outra em 3D. Quando vamos inserir alguma equação ou função, temos algumas configurações. Por exemplo, se você quer restringir o domínio do gráfico, digite os valores mínimos e máximos de x na caixa e marque travar intervalo para confirmar o seu pedido. Isso definirá o intervalo padrão e, se você seleciona tornar periódica, o programa assume que a função é periódica, fora do intervalo traçado. Ao aumentar a densidade dos pontos, a velocidade de desenho do gráfico diminuirá, mas pode ser útil para certos tipos de gráficos que têm seções irregulares. A opção espessura da linha serve para engrossar a curva, e a opção cor serve para escolher uma cor para o mesmo. Para ampliarmos ou reduzirmos o gráfico, basta teclar Page Up ou Page Down, respectivamente, e para visualizar outras regiões do plano, basta usar as setas do teclado. Oi, turma. Quem vos fala é o Thiago, e eu e o David iremos apresentar as possibilidades de uso que o professor ganha ao utilizar o software Implot em suas aulas.
Primeiramente, irei apresentar os tipos e formas que os conteúdos podem ser trabalhados, e depois o David irá mostrar uma atividade desenvolvida com ele. Antes, só quero destacar que o WinPlot é muito leve, são menos de 3 MB. Se brincar, ele roda até em uma calculadora. Tá aí a primeira vantagem de usá-lo, seu PC não vai travar. A segunda vantagem é que ele consegue apresentar muitos conteúdos de uma forma visual e didática. Quais conteúdos são esses? Na janela 2D, podemos ver gráficos de funções explícitas, paramétricas, implícitas, polares, brincar com pontos, segmentos, polinômios e inequações. Além disso, tem funções muito interessantes. Por exemplo, dá para editar a cor e grossura do gráfico das funções. Também é possível ver os valores de x e y da função em uma tabela. É possível colocar várias equações no mesmo plano cartesiano. Outro fato que torna o WinPlot superior aos seus concorrentes, tipo GeoGebra, é que ele consegue derivar e integrar as funções até cerca de 30 vezes. Surreal, né? E pasmem, existe a possibilidade de sombrear partes de funções e até criar animações. Para fazer tudo isso, basta apenas ir no menu de janela 2D e selecionar o tipo de equação que você quer fazer. Depois você digita a função. Vou mostrar de exemplo como colocar uma parábola. Primeiro, é preciso selecionar a opção de função explícita. Depois eu digito ela. Note que não faz diferença se eu escrever x vezes x ou x ao quadrado. O software entende diferentes meios de se escrever a mesma coisa. Depois de escrever uma equação de segundo grau qualquer, eu tenho aqui uma parábola. Eu também posso editar a cor e grossura dela. Com um simples clique, eu também vejo a derivada dela. O mesmo vale para funções trigonométricas. Como exemplo, irei colocar aqui o gráfico de seno de x. Outra opção interessante é poder criar sua própria função, podendo movê-la à vontade pelo plano cartesiano. Tu achas que acabou? Nananina não. Isso só foi a janela 2D. Ainda podemos utilizar a parte 3D. Novamente, funções explícitas, implícitas, paramétricas, cilíndricas, esféricas, curvas, tubo, pontos, segmentos e plano. Funciona de forma similar à janela 2D, com opções parecidas. Ufa! Para completar essa vasta gama de possibilidades do conhecimento, tem mais duas janelas. Uma que sorteia um gráfico aleatório para o professor usar de exemplo e desenvolver atividades com os alunos. E uma outra janela que é sobre órbitas de planetas. Por ser algo mais voltado para a física, não compreendo direito como é sua utilização, mas dá para desenhar órbitas de planetas e também colocar funções nesse plano de órbitas. Surpreendente, né? Lembrando novamente que toda essa capacidade de ensino está condensada em um software com menos de 3 MB. Para efeito de comparação, a música Red, White and You de Steven Tyler, que tenho baixado em meu celular, pesa 4 MB. Bom, a gente criou aqui essa atividade, para exemplificação e demonstração do WinPlot numa situação problema. Atividade 1. João e Felipe pretendem ir a um rodízio de pizzas. Para isso, consultaram duas pizzarias. Na Pizzaria Hut, o rodízio sai por R$20 e tem um desconto de R$1,20 por pessoa, incluindo o contratante, promoção limitada a 10 pessoas. Já a Pizzaria Flix faz o rodízio por R$15 e tem um desconto de 50 centavos por pessoa, incluindo o contratante, promoção limitada a 10 pessoas. João e Felipe pretendem convidar alguns amigos. Sabendo que todos pagarão igualmente o valor, delimite a quantidade de pessoas que faz com que cada pizzaria seja melhor ao bolso de todos. Bom,
Da gente observar essa questão, a gente já consegue tirar daí duas equações, né? Que é a equação referente à pizzaria Hut, né? E a equação referente à pizzaria Flix. A referente à pizzaria Hut, né? A gente então tem 20, né? Que é o valor fixo do rodízio, menos 1,2x. No caso, o nosso x está representando a quantidade de pessoas que a gente vai levar por rodízio, que pode variar de uma pessoa, né, até 10 pessoas, que é o que vai a promoção, né? E aí a gente tem aqui o referente à pizzaria Flix, que é 15, né, que é o valor fixo do rodízio, menos 0,5x, né, que a gente tem aqui, que é o desconto por pessoa, né? E x é a quantidade de pessoas que a gente vai levar, que pode variar também de 1 até 10. Então, este é o nosso domínio das duas equações. Agora, indo para o uso do implot, a gente vai entrar aqui, a gente vai em janela, e depois a gente tem a opção de colocar 2 dimensões, né? E 3 dimensões. No nosso caso, a gente vai usar 2 dimensões. Abre então aqui nosso plano cartesiano, né? A gente vai maximizar isso. E agora a gente vai incluir as equações que a gente conseguiu tirar de lá da situação problema. A gente vai aqui no menu equações, explícita, e aqui a gente vai colocar a nossa equação, que é da pizzaria Hut, 20 menos 1,2x, né? Com domínio que vai de 1 até 10. Então eu vou colocar aqui 20 menos 1,2x, né? E aí eu vou colocar aqui uma espessura da linha para ficar melhor para nossa visualização, de 2. Vou colocar a cor vermelha para diferenciar do outro, né? E o nosso, deixa eu fechar aqui a cor. A gente tem que marcar essa caixinha, travar intervalo, né? Vou colocar aqui 1. E o máximo do nosso x é 10. E aí eu aperto o nosso OK. A equação está aqui, né? Variando, ó, x variando de 1 até 10. Então agora eu vou colocar aqui a equação para ela ficar marcada aqui para a gente. E vou fechar. Nas nossas teclas Page Down e Page Up, a gente consegue diminuir o zoom e aumentar o zoom. Ó, diminuindo aqui o zoom, nós já temos a nossa reta formada. Então agora vamos fazer a reta equivalente à nossa outra pizzaria, a pizzaria Flix, né? Que a gente tem então 15 menos 0,5x com o mesmo domínio, que é de 1 até 10. Ou seja, o nosso x vai variar de 1 até 10. Então, voltando aqui para o nosso soft, a gente vai lá de novo, novamente no menu equação, explícita, e a gente vai colocar 15 menos 0,5x, né? E a espessura da linha eu vou colocar 2 para ficar melhor da nossa visualização. Travar intervalo, nosso x mínimo eu vou colocar igual a 1 e o x máximo igual a 10, né? A cor eu vou colocar azul para diferenciar, né, da nossa outra reta. Vou fechar aqui e OK. E o que a gente pode ver aqui, ó, com as nossas teclas Page Down e Page Up, a gente pode ver a equação referente à nossa pizzaria Hut e a reta referente à pizzaria Flix. E o que a gente pode ver com isso? Botão direito do mouse, a gente consegue centralizar onde a gente quer. Então, eu vou dar um zoom aqui com Page Up e eu consigo ver o momento em que essas duas retas traçam uma com a outra. Eu vou fazer uma malha aqui. E a gente pode já dizer, somente olhar para o gráfico, que a partir de uma pessoa, né, a gente tem o valor de R$20 ali, o desconto de 1,20. E aqui na outra pizzaria, a gente teria 14,50 marcado, né, com desconto de 50 centavos por pessoa. E a gente percebe, né, que a pizzaria Flix ela é mais barata, né, de uma pessoa, até que ela chega aqui, que é 7 pessoas. Então, até 7 pessoas compensa a gente estar na pizzaria Flix. A partir de 7, a mais barata vai ser a pizzaria Hut, né? Até as nossas 10 pessoas. Então, de 8 pessoas até 10, a gente pode considerar a pizzaria Hut como mais barata. E de 1 até 7, a gente tem a pizzaria Flix como mais barata. Simplesmente pela observação do gráfico. Como meus colegas já disse, a importância do implot, ele também pode ser utilizado no ensino básico, médio e fundamental e na faculdade. É uma
ferramenta que dispõe de vários recursos que podem tornar atraente e útil aos diversos níveis e modalidades de ensino. A utilização do software representa gráficos e funções, eixo, coordenadas, calcular áreas, cálculo diferencial, integral, derivadas ou sólidos. Bom, o software apresenta uma linguagem didática interessante e motivador para os nossos alunos no processo de ensino e aprendizagem, juntamente pela eficácia e a funcionalidade do mesmo que apresenta. Essa foi a nossa apresentação e, no mais, muito obrigada.